Como parar de odiar o inglês? Você odeia o inglês? É uma dessas pessoas que já tiveram experiências ruins e não quer nem continuar mais tentando falar inglês porque lembra dessa experiência e fala, eu odeio o inglês. Se você é uma dessas pessoas, fica até o final desse vídeo que eu vou te falar como você pode mudar isso e parar de odiar o inglês. Bom, eu não odeio o inglês, muito pelo contrário. Eu sou professora de inglês, trabalho com isso já tem 20 anos. Tenho um bebê, eu tô criando meu bebê bilíngue, então quer dizer, eu falo inglês com ele todo o tempo. E eu sou apaixonada pela língua. Tem me dá muito prazer falar desse assunto, trabalhar com o idioma, ensinar o idioma. Mas o motivo que eu estou gravando esse vídeo é porque eu tenho muitos alunos que me procuram, pessoas que precisam aprender inglês, mas falam, nossa, Pri, eu odeio inglês, como que eu faço para aprender? É uma coisa que eu não gosto, como que eu mudo isso? Então, pensando nessas pessoas, de repente você também tem esse sentimento, eu quis gravar esse vídeo para falar de algumas maneiras de mudar esse sentimento. Começar mudando a sua forma de pensar já vai te ajudar a mudar esse sentimento. E se a gente muda o nosso pensamento, a gente consequentemente muda o sentimento em relação àquele pensamento. Então você precisa decidir parar de odiar o inglês. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. E como você pode decidir parar de odiar o inglês? Trazendo significado para a sua vida quando você aprende o idioma. Então, é difícil você pensar assim, eu vou aprender o inglês, mas nunca vou usar. Então, dessa maneira, você não muda o significado que aquilo tem para você. Mas se você mudar a forma de ver, eu aprendo inglês para ouvir minhas músicas favoritas, eu aprendo inglês para fazer as minhas pesquisas que preciso para mestrado ou para o trabalho, e com isso eu tenho um resultado melhor nos meus estudos, no meu trabalho, ganho mais porque falo inglês. Não sei qual é a sua necessidade de falar inglês, mas se você buscar o significado atrás da necessidade, você vai transformar esse aprendizado mais prazeroso para você e com mais sentido. Isso é uma mudança de programação mental, na verdade, né? A gente fala muito sobre mindset. Mudar a forma de pensar, mudar a forma de ver o mundo. Nesse caso, mudar a forma de ver esse aprendizado, né? E trazendo o significado para a sua vida, você muda a sua forma de pensar e, consequentemente, você vai mudar a sua forma de sentir em relação ao aprendizado do inglês. Eu vou dar exemplos de 2 alunos que eu tive, adultos, e que precisaram do inglês num determinado momento da vida deles. Um era piloto, e ele queria ser piloto de companhia aérea. Para isso, ele precisava fazer uma prova em inglês chamada ECAL, que as companhias aéreas não contratam sem essa prova. E ele odiava o inglês. Aí ele me procurou, falou, né, Pri, eu odeio o inglês, mas eu preciso dessa prova para ser piloto de companhia aérea. Então, o que aconteceu com esse aluno? Ele foi buscando o significado para ele trazer sentido do aprendizado do inglês. Com isso, ele se esforçou, ele começou a gostar. Recentemente, ele me mandou uma mensagem que ele passou nesse exame e que eu tinha muita contribuição nisso, principalmente por ele ter aprendido a gostar do inglês. Então, como você pode aprender a gostar do inglês? Buscando o porquê, atrás do porquê, e aí perguntar de novo, por quê? Então, esse piloto, por que ele precisava do inglês? Para passar no ICAO. Mas para passar no ICAO é pouco motivo, né? Não é tão motivador para ele continuar um curso de inglês, a continuar os estudos. Então, atrás desse porquê. Por que passar no ICAO? Para ser piloto de uma companhia aérea. Por que ser piloto de uma companhia aérea? Aí existem várias maneiras de pensar, né? Para realizar um sonho da família, né? Ter uma condição financeira melhor para os filhos, para a esposa, ou uma vida diferente, viajando, uma rotina diferente de tudo que ele já tinha experienciado. Então, tá vendo que a gente tem que buscar o porquê atrás do porquê e do porquê. Dessa maneira, você vai achar o seu sentido real do porquê você precisa estudar inglês e com isso você muda o seu mindset e você passa a gostar do idioma. Outro exemplo, também um profissional que estava numa empresa, numa multinacional, e chegou um determinado momento, o supervisor dele, gerente, né, a pessoa que estava no cargo acima dele, virou para ele e falou, olha, eu tenho observado o teu trabalho, você tem condições de estar numa posição melhor aqui na empresa, subir de cargo, e até com possibilidades de morar em outro país, em alguma unidade da nossa empresa fora aqui do Brasil. E o gerente virou para ele e falou assim,
está o seu inglês? Então, nessa hora ele travou. Ele não tinha ido buscar ainda aprender inglês, ele estava buscando melhorar dentro da profissão dele, estudar e tá sempre se aprimorando, mas ele não tinha pensado ainda no inglês. Então, nessa hora ele travou. E aí ele falou, né, meu inglês está básico, eu preciso estudar mais e tal. E aí o gerente dele virou para ele e falou, então corre atrás do teu inglês, que o cargo é seu, você só precisa falar inglês. Então ele sentiu uma pressão de aprender. E ele também me procurou, ele falou, Pri, eu odeio inglês, o que eu faço? E eu tentei mostrando, né, de uma maneira que ele deveria mudar a forma de pensar, mudar a forma de sentir, buscar o porquê do porquê do porquê. E com isso, trabalhando o inglês de uma maneira também divertida, sem muita cobrança, né? A gente precisa estudar, tem aluno que tem que fazer tarefa ou não, mas isso é muito relativo, eu vou falar disso já já. Mas eu quis trazer de uma maneira carinhosa também o inglês para ele, mostrando que é legal, que é gostoso falar inglês. Quando as coisas começam a fazer sentido, tudo fica mais gostoso no aprendizado. E eu lembro que eu dava aula para ele, à distância. Ele mora em Goiás, eu moro no interior de São Paulo. A gente fazia aula às 6 horas da manhã, que era o único horário que ele podia. Então isso já é um fator que causa aquela barreira, falar, nossa, eu vou ter que acordar às 6 horas da manhã para fazer inglês, uma coisa que eu não gosto. E aquilo eu me cobrava de ter que fazer aquilo ser mais legal ainda para ele, ter mais sentido para ele. E eu percebi durante algumas aulas que faltava até o ar dele, ele dava aquela suspirada, assim, porque é uma coisa que ele não gosta de fazer, e eu ficava, meu Deus, eu preciso trazer para esse aluno uma coisa prazerosa, um aprendizado cheio de significado. E aí eu fui estudar sobre esse assunto e, aplicando nas minhas aulas, procurei identificar o perfil de aluno que ele como que eu poderia trabalhar as aulas com ele. E juntos nós conseguimos isso, mudar esse mindset. E hoje ele está numa posição melhor dentro da empresa, ele está muito satisfeito e me agradece bastante por ter mudado a forma dele enxergar o inglês. Outra coisa muito importante para você ter em mente antes de começar qualquer curso de inglês é você se conhecer. Como você gosta de aprender? É uma coisa que você tem que se perguntar, como eu gosto de aprender? Se você é uma pessoa tímida, que não gosta, por exemplo, de falar em meio de pessoas estranhas, não daria certo para você uma aula em grupo, por exemplo. Porque falar inglês? Imagina, você já não gosta, você está tentando mudar esse comportamento e pensamento, e aí chega numa turma que não conhece, você não conhece ninguém, e o professor vai, claro, pedir para você falar em inglês, que já é algo desconfortável, na frente de pessoas que você não conhece. Então isso pode te gerar um bloqueio e a gente tem que somar experiências positivas no aprendizado de inglês e não somar experiências negativas às que você já teve. Então você precisa se conhecer. Se você é do tipo do aluno que não gosta de pegar livro, caderno, estudar, fazer exercício, você precisa procurar um professor particular ou uma escola. Escola é mais difícil porque a escola vai seguir método, vai seguir material, mas o professor particular pode trabalhar e montar as aulas dentro dos seus interesses. Também sem necessariamente precisar seguir livros, seguir um método, ter que fazer escrita e redação, e enfim, atividades tarefa, né? Tem aluno que tem problema com tarefa. Falando já desse assunto de tarefa, não é uma coisa que eu dispensaria se eu fosse você, tá? A tarefa ela tem a sua importância, mas ela não precisa ser nesse formato de pegar livros, escrever e tudo mais. O que seria a tarefa? É um momento extra da aula, né, fora a aula, que você vai estar em contato com o inglês. E esses momentos eles são muito importantes para o seu resultado, principalmente pela rapidez do seu resultado. Se você tem tarefa, você se vê na necessidade de pegar um outro momento fora daquele momento da aula para estar em contato com o inglês. Se você não tem, você vai acabar sendo atropelado pelos afazeres do dia a dia e não vai falar inglês em momentos diferentes da aula. E o que mais importa, né, no aprendizado, principalmente na questão de rapidez de aprendizado, é ser todo dia. Então você tem que estudar inglês todo dia. Mas você pode identificar dentro do que você gosta de fazer uma maneira diferente de estar em contato com o inglês todo dia. Você pode ouvir podcasts, você pode fazer exercícios de shadowing. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre shadowing, vou deixar o card aqui. Você pode falar em frente ao espelho, checar a pronúncia, movimento da boca para falar as palavras. Você pode fazer inúmeras atividades. Ler sobre assuntos que você gosta em inglês.
mas o importante é estar em contato todo dia com o inglês. Então a tarefa, ela tem sim a sua importância, mas não precisa ser de uma maneira que você não tenha prazer em fazer. Com minha experiência, eu sei que tudo que você precisa é de um bom método e de professores que entendam a sua necessidade. Se você quiser conhecer o nosso trabalho aqui na Studybox, eu vou deixar na descrição o nosso site, todos os nossos contatos. Nós podemos fazer uma avaliação, entender os seus interesses e necessidades e montar aulas específicas para você. A gente trabalha com métodos à distância, então não existe barreira para aprender inglês. A maior parte do conhecimento do mundo está em inglês, então eu espero ter te ajudado com esse vídeo a mudar a sua forma de pensar e começar a aprender inglês de uma maneira gostosa, como é para mim. Até o próximo vídeo!